Joelma que a gente tá falando é o edifício Joelma, Edifício né? Joelma. Do incêndio. Qual que é esse outro, você lembra? Foi de uma moça, ela começou falando que depois de adulta, né, que ela foi saber da história do Joelma e soube sobre as 13 almas, né? E aí queria lá no cemitério para ver, encher o saco do namorado. E aí ela queria ver as 13 almas. Ela queria ver. Aí o namorado dela já falou, falou não, a hora que eles chegaram lá, né, ele foi na barraquinha, ela comprou 2 garrafinhas d'água. Ela falou, por que você está comprando água agora? Ele falou, não, porque tem a história, né, de que o coveiro, a gente estava falando, ele escutou gritos lá, né, escutava gritos e gritos e teve a ideia de jogar água em cima dos túmulos, né, por conta do tipo de morte que eles tiveram. Ele teve a ideia de jogar e a partir do momento que ele jogou a água lá, os gritos cessaram. Então ficou aquela coisa que é de bom tom quando se vai visitar, né, as 13 almas, o túmulo, os túmulos, você leve água. Agora, eu não sei se joga água ou se deixa os copinhos com água, enfim, levar água. Aí ele foi, jogou, e ela ficou, mas por quê? Tal. Ele explicou para ela, e aí disse que ele falou assim, nossa, eu nunca trabalharia naquele prédio. Aí, beleza. Aí passou um tempo e ele ficou desempregado e não achava trabalho nem por decreto. E ela falou, e ele é TI. Né, assim, é super, não é difícil você ficar sem trabalho, ainda mais nessa hoje na era área. da tecnologia, né? Foi em 2000, não lembro se foi 2008, 2000, intervalo aí 2012, não lembro exatamente. Mas ficou um tempão sem, não achava, aí surgiu uma vaga aonde? No Joelma. Né? Agora, ela falou, ele não estava podendo recusar, né? Estava precisando há tempos, e ele foi trabalhando lá. E aí teve o show, ela falou do Black Sabbath, no Campo de Marte, se não me engano. Não lembro o ano exatamente, mas teve esse show. E eles foram o casal, né? Ela, o namorado, não lembro se era ex, mas ela, o namorado e mais 3 amigos. E como ele trabalhava lá, ele deixou o carro estacionado ali, não sei, e foram de metrô, depois voltaram, o show acabou, voltaram e foram lá pegar o carro. E ele estava apertadíssimo para ir no banheiro, já era por volta da meia-noite. Eu acho que foi não lembro se era 17º ou 18º andar que ela falou que ele trabalhava. Aí ele pediu para esperar, ele falou, vou subir na empresa, né, onde eu trabalho, vou aproveitar, vou no banheiro lá e depois a gente vai embora. E eles ficaram lá embaixo no estacionamento esperando enquanto ele subiu para usar o banheiro. Usou o banheiro, né? E aí a hora que ele estava esperando o elevador, resolveu olhar lá na janela, ficou vendo a vista à noite. E ele lá, todo encantado com a vista à noite do lugar, na janela, escutou uma voz atrás dele, uma mulher que falou alguma coisa do tipo, bonita a vista daqui, né? E ele, acho que nem respondeu. Falou, nossa, bonito meu, acho que lá de cima é mais bonito ainda, né? Ela falou, eu não sei, eu nunca saí desse andar. E aí eu não lembro o que ele falou. Ele tava dando conversa, sabe? Eu acho que pensando que era mais alguém assim como ele que tava por lá, ou não se tocou, ou tava passeando. Eu nunca subi lá pra cima ainda. Falando assim. E aí ela falou, inclusive, essa janela que você tá olhando é de onde eu saltei. Aí que ele deu um pulo, olhou pra trás, não tinha ninguém. O elevador chegou, ele desceu tremendo, ele chegou lá pálido, a namorada contou, ele chegou pálido, não conseguia falar direito, não conseguiu dirigir, eu que tive que ir dirigindo embora, tivemos que passar no hospital, levar ele, que ele não estava bem. Eu também não estaria. Ele não quis mais voltar a trabalhar, ela falou, fui eu que tive que voltar na empresa pegar as coisas dele, porque ele não voltou mais. Que era no Joelma, né? Era no Joelma. Onde primeiro nos túmulos ele falou que ele nunca trabalharia, ficou sem emprego até surgiu um emprego no Joelma. Com as palavras aí, então, será que não? Então, eu falei, por quê? E aí aconteceu isso daí, ele escutou a voz de uma mulher falando isso lá. Foi daqui que eu saltei. Foi daqui que eu saltei. Gente, me arrepiou tanto essa coisa. Ai, amiga. Agora, dia 1º de fevereiro desse ano, agora de 2025... vão fazer 51 anos, né? Vai completar 51 anos da tragédia. Foi em 1º de fevereiro de 1974, ali no Joelma. E o incrível é que o prédio tá lá, né? Você já foi lá também? Nunca fui. Passou em frente? Então você tem que vir com mais tempo. Ai, gente, eu preciso fazer tanta coisa por aqui. Tanta coisa pro São Paulo, Mas é que o Joelma, ele hoje chama edifício Praça da Bandeira, né? Ali na 9 de julho. Ele
os 6 primeiros andares dele é estacionamento. Então tudo ali é estacionamento. E eu já fui nesse estacionamento. E é um estacionamento assim... É que eu acho que a gente sabe da história, ele se torna sombrio por conta disso. A gente já vai, né, com aquela ideia. A gente já sabe. E aí, como ele não é tão alto entre um andar e outro, que é aquele estacionamento que você vai subindo assim, ó, com o carro, é silencioso. Eu não gosto de nenhum. Pode ser shopping, tudo. Qualquer estacionamento desse estilo, pra mim, é assombrado. Parece, mas e o do Joelma, então? Que são 6 andares, é silencioso, é um pouco escuro, porque ele é um prédio grande, ele pega um quadrilátero ali na 9 de julho, né? E aí ele é grande, então ele vai ficando escuro conforme você vai entrando, silencioso. Você vê só as árvores. Você vê só as árvores, tudo assim. E aí Daniel, nunca entrei no Joelma na parte comercial, né? Que é os escritórios. Porque assim, primeiro que eu não tinha o que fazer lá. E só entra quem trabalha ou quem é convidado para ir num gabinete, num escritório lá. Porque lá é comercial. Mas assim, a gente que sabe da história, né, a gente já vai com a cabeça trabalhando nisso, né? E quando você foi contando a história dele, eu fui imaginando ele lá no estacionamento que eu já fui, assim, olhando para fora, porque é realmente bonito. Você vê, assim, a São Paulo, tudo do alto, assim. E a galera pulou de lá, né, cara? Então, o Matheus, quando ele fez o especial falando do Joelma, ele falou que queria, né? Estava esperando para fazer, porque ele queria ir até mas aí ficou sabendo que não podia, né? Não pode entrar, nada. Ele falou, então, até tem uma outra história que aconteceu lá, isso acho que deu origem ao livro, né? E depois ao filme da Volkmar. O filme é aquele Joelma, 23º andar, né? Mas primeiro veio o livro, né? Tem o livro. Ai, como que é o nome do livro? Somos 6, eu acho. Ai, nossa, que bonito. Não. Que forte. Então, tinha a Volkmar, que trabalhava lá, e o irmão dela também trabalhava lá. Só que, se não me engano, o andar dela era mais alto e o do irmão era mais baixo. E aí, a hora que começou o fogo, tudo lá, ela não sobreviveu e ele conseguiu sobreviver. E num certo ponto eles pediram para ele reconhecer os corpos e um deles, ou para ajudar, eu não sei, um deles era a irmã. E a hora que ele viu, ele falou, eu não vou contar para minha mãe, eu vou deixar ela com um pouco mais, né, sei lá, deixar com esperança, eu não sei, né, também... O que você vai fazer o jeito no de momento? como contar. Como que você vai contar isso, né? O foda é contar, né? De qualquer jeito vai ter que contar. Eles eram espíritas e tinham o hábito de fazer a comunicação com os espíritos numa mesa colocando os cartões. Eu achei isso muito interessante. Cartões de A, B, C, tipo um Ouija. Só que tipo o jogo do copo, com as letrinhas. Eles colocavam as letras e as letras iam para o centro da mesa. Elas se mexiam, os cartões juntavam no centro da mesa para dar... Formar a palavra. Falei, aí... Não, aí é pesado, você não é um dedo que alguém pode levar, um copo que você movimenta. Imagina. Aqui, ó. As letras? As letras indo. Não, na primeira que móvel chega. Então, eles já estavam acostumados com isso. E talvez o que eu penso que pode ser que facilitava isso também, talvez a mediunidade de um deles ou da própria mãe. Porque daí a Volkmar apareceu para a mãe. Ela apareceu para a mãe e falou onde ela estava, falou que ela tinha falecido e que o irmão já sabia. Mas antes dele contar. Ele não tinha contado. Entendi. Aí a mãe perguntou para ele confirmou. Ele falou, realmente, mãe, ela faleceu lá. Então ela apareceu, contou. E aí a mãe, é óbvio, ficou devastada e foi no Chico Xavier. E lá ele falou que era para ela continuar fazendo, né, acho que a comunicação. Eles já deviam ter um conhecimento sobre isso, né? Era algo comum para eles. Que ia vir uma data na comunicação. Ela ia falar uma data e nessa data era para ela voltar lá no Chico. E realmente houve uma data, ela voltou lá e teve uma carta psicografada. Uma carta muito longa, onde ela disse que estava escrevendo a carta junto com o avô, com a ajuda do avô. E essa carta que deu origem, se não me engano, ao livro Somos 6, depois ao filme... Joelma,
20º. Nossa, travei agora, gente. Andar número 23. 23º. Terceiro andar. Pois Nossa, é. cara. E diz que é o primeiro filme espírita do mundo. Do mundo? É. E, inclusive, nesse filme teve os negócios também. Teve imagens, né? Que ia aparecer nas fotos, o holofote caindo e não sei o quê. Né? Eu acho que, assim, a questão do Joelma, né? Já que ele tá chegando aí aos 51 anos dessa tragédia, foram 199 mortos, né? Na tragédia toda. E a questão do Joelma é porque ele acontece nos anos 70, no meio ali dos anos 70, num momento em que a gente tinha uma imprensa mais, não vou dizer sensacionalista, mas, por exemplo, eu entrevistei o Afanásio de Azade, que é o repórter da Jovem Pan, que na época estava lá ao vivo do Joelma, e ele falava que caía os corpos, dava para ver os corpos caindo. Meu pai que fala que lembra, assistiu. O seu pai? Também. Ele assistiu pela na televisão. TV. Cara, imagina ter essa lembrança mesmo pela televisão, porque eu não era nem nascido. Eu também não lembro, mas todo mundo fala da agonia, de como foi triste. Nasci 10 anos, 11 anos depois, 85. Eu também.